A paz do Senhor a todos. Mais uma vez, agradeço a Deus por ter esse momento oportuno de ler com os irmãos a palavra para ganhar tempo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, tão somente. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Podeis tomar assento. Apenas este verso. Estamos neste ano subordinado ao tema: mobilizar, conquistar e discipular. Pastor Biltamar foi o primeiro, pastor Paulo Braga, ele falou sobre os versos 7, 8, e vamos aqui, são 3 frases importantes, porém, meu tempo é curto, não vai dar, então, eu quero frisar um pouquinho sobre lavoura de Deus e edifício de Deus. Estou lembrando nesta oportunidade, saudosa memória, Emílio Conde. Na minha juventude, ele escreveu um artigo em nossa revista Bíblia Dominical, dizendo: cuidado com a sua enxada grossa e rumbuda, que em vez de plantar, arranca. E a igreja é uma lavoura. E o primeiro camponês da história foi Adão. Lá no capítulo 2, verso 15, Deus formando o homem e colocou no jardim do Éden, o Éden de Adão, porque há 2 Éden, o Éden de Adão e o Éden de Deus. Muito bem. E ele colocou, diz, você vai lavrar a terra. Segundo a história dos grandes eruditos, Adão plantava uma semente e ficava olhando. Dentro de 10 a 15 minutos estava colhendo o fruto e alimentando. Pastor João, mas não é verdade. Se você olhar hoje, eu sou muito curioso. Olhar hoje para a plantação de um pé de alface. Olhar para a criação hoje da galinha branca. Geralmente, em 25 dias, já pode alimentar do frango. A alface, com 25 dias, já pode comer. Eu estava em Indianópolis e lá tinha um japonês ao lado da congregação, olhando para o muro, vi ele plantando os pés de alface. Quando fez 20 dias, já estava grande. Aí eu perguntei a ele, qual é o segredo? Não, não tem segredo não. Ele não conta, né? Então, se hoje em nossos dias, a criação de hoje é tão rápido, naquela época, antes do pecado, era muito rápido. Deus nunca chamou um obreiro para ser preguiçoso na obra. E aqui nós vemos que Tiago, no capítulo 7, aliás, capítulo 5, verso 8, ele diz que o lavrador espera com paciência até que venha o fruto. É um caso que eu tenho experiência, porque vivi na lavoura durante 25 anos. Conheço a época de plantar, como prepara o chão. Então, o chão tem que ser mobilizado para o plantio. E me lembro quando a gente estava com 15 anos de idade, já assumi a direção da lavoura do meu velho pai. Ele havia me ensinado. Então, a terra tem que, assim que acaba a colheita, hoje mudou muito. A modalidade está um pouco diferente. Naquela época só tinha lavoura na cultura. A terra roxa,
ou escura, ou então a terra arenosa, era muito difícil plantar. Voltando para a casa de Deus, aqui nós encontramos lá, aos Coríntios, no capítulo 13 e 17, dizendo que somos edifício e morada de Deus. E no capítulo 6, verso 19, não sabeis vós que és o templo, morada de Deus? Olhando aqui, nesta passagem bíblica, a lavoura tem que ter muito cuidado. No capítulo 3, o versículo 14, temos aqui o construtor espiritual. Está falando do obreiro. Ele constrói e prepara a lavoura de Deus, porque Deus, de vez em quando, ele vem olhar o fruto. Se tem fruto para colher. Então, cada um de nós temos que frutificar. E no capítulo 15 de João Evangelho, lá disse Jesus, João descreve, dizendo o quê? Deus, ele é o agricultor, então, em outras palavras, lavrador. E a árvore que não dá fruto é cortada, lançada fora. E Jesus diz, eu sou a videira. Eu sou a videira. E lá há dois tipos de vara. Uma frutífera, a outra não frutífera. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas quem não sabe orar? A oração é a coisa mais difícil que eu acho na minha vida. E hoje estamos escassos de igreja que ora, e até obreiro que ora. Está difícil, mas a gente vem da velha guarda e foi bem ensinado. Eu tive o parapeito do lar e os pastores que me ensinaram a palavra. Quero que lembrar que no verso 14, o construtor espiritual. No verso 15, o construtor relaxado, negligente e fraudulento. Mas tem o verso 17 deste capítulo, vemos o construtor destruidor. Eu digo a vocês, já passei por duas congregações, uma delas estava fechada, 2 meses fechada. O construtor destruiu. E quando lá cheguei, alguém disse, nós não queremos ouvir e nem ter amizade com o pastor. Mas a experiência é tão importante. Dizia Rui Barbosa, vale mais a prática do que a teoria. A teoria não é prática. E a gente aprende com os dias de trabalho. É vendo o trabalho. Eu sempre fui muito curioso. E diz que João, quando é bobo, é doido. Mas nunca fui bobo, não. Sempre fui inteligente. Sempre fui inteligente. E sempre quando ouvi os pastores ensinar, eu sempre ligado. Sempre escrevendo, notando. E por isso a gente aprendeu muito. E ainda não sei quase nada. Porém, olhando ainda para Timóteo, capítulo 2 e 6, nós vamos encontrar que o lavrador é o primeiro a saborear dos frutos. Então, voltando para a casa de Deus, como que estamos edificando a casa de Deus? Todos sabem que eu cheguei junto com o pastor Braga. E, infelizmente, naquela época dos anos 70, houve aqui muito problema. E ele, então, descobriu que eu tinha o dom de apacentar. Já fiz todo o trabalho, já preguei em cadeia, praças públicas, de casa em casa. Mas também descobri que o dom que Deus havia me dado, depois de alguns tempos, apacentar. Então aqui a gente socorreu
Alguns lembram disso? Várias igrejas com problema. E graças a Deus, não eu, mas Deus me deu graça para entrar e sair em paz. Portanto, agora, olhando para a edificação, somos compostos de espírito, alma e corpo. O espírito, quando Deus formou o homem, eu tenho uma apostila escrita sobre isso aí. Creio que de repente vai sair o livro, já está na mão do condutor do livro. Então, o que acontece? A estátua foi feita, mas não havia vida. E quando Deus assoprou na narina do homem, o espírito entrou, deu vida à alma, a alma deu vida ao corpo. Tornou-se alma vivente. Então, vamos lembrar aqui de José Apolônio. Ele disse que temos a sala primeira, a segunda e a terceira. O Espírito é a base. Não estou falando de Espírito Santo, não. O Espírito está no homem, que Deus deu a ele. E Paulo descreve em Romanos capítulo 6, 16, aliás, 8 e 16, que a comunicação do Espírito é entre ele e Deus. Enquanto a alma que recebe julgamento. Mas quando não há santificação, nesse edifício, perece tanto o espírito como a alma e o corpo. Nós precisamos ter muito cuidado. Paulo descreve em primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e 23, mas o Deus de paz vos santifica em tudo, espírito, alma e corpo. E eu vejo hoje em dia a nossa dificuldade. Porque quem vai entregar esta lavoura é difícil a Deus, não é o pastor João, nem o pastor Álvaro. É o Espírito Santo. Ele vai chegar aqui na Rondon Pacheco, na volta de Cristo. Jesus virá até as nuvens na sua primeira fase de sua vinda. O Espírito Santo não vai errar. A igreja que a gente dirige, estou lá no Galileia, parece que todos são salvos. Ao olhar, todos são salvos. Mas quem conhece é o Espírito Santo. Ele sabe, ele vai pegar, ele não vai errar em mim nem em você. E digo a vocês, Mateus descreve que Jesus ensinou, capítulo 7, 21, naquele dia, alguém vai dizer, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu preguei, e por quê? O Senhor diz, não te conheço. Irmãos, a gente aprende a pregar bonito. Eu já vi pessoas fazer o povo chorar, no fim fraudou a igreja. Quantas vezes? Vocês sabem que eu venho de uma época muito longa. Não sou tão velho não, viu, pastor Lipe? Sou tão velho assim não. Mas eu comecei muito novinho. Comecei a pregar nas praças públicas, eu tinha 13 anos. Já pensou do tamanho que eu era? Não sou grande, já sou tão pequenininho. Que tamanho que eu era? Era um menininho. Naquela época não tinha. Que microfone bom, hein? Você me deu. Naquela época não podia tomar água assim não, também não. Ó. Pastor Nemir diz assim, você quer beber água, vai lá no filtro e volta, fica quieto aqui, não bebe água aqui na igreja não. Pastor Nemir foi meu primeiro pastor presidente em 1900 e nada. Então, mas hoje era um erro grande que cometeram, porque quem fala, gasta. Eu estou falando aqui, durante meia hora, é como se estivesse trabalhando no pesado o dia inteiro. Eu estou gastando pulmão, organismo e outras coisas mais. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos observar
O Espírito que está em nós é a base fundamental. Segundo, é difícil ou cômodo, a alma. A alma, ela pensa, ela tem sentimento, ela tem vontade e tem também das ordens. São as 4 faculdades. Vou repetir. Pensamento, entendimento, sentimento, vontade. O pensamento é o protocolo da partida. Está nesse edifício. O entendimento é o conselheiro. Transmite para o sentimento. Libera. O sentimento libera para a vontade. Executa. É por isso que, quando o diabo oferece para mim e para você alguma coisa bonita e linda, a alma diz assim, faça. O Espírito diz assim, não, porque a minha comunicação é entre eu e Deus. Mas a carne junto à alma é um perigo terrível. A alma, através da língua, ela mata, ela destrói, ela faz tudo que não presta, mas também adora a Deus. Um certo rei disse assim para o seu empregado, hoje eu quero que você faça a mais ruim comida para mim comer. Ele foi no açougue e comprou, fez só língua frita. Só língua frita. E, mas por quê? Porque a língua a gente mata, fala mal, destrói. Aí então, na outra vez, ele disse, olha, eu quero que você faça agora tudo aquilo que é gostoso para comer. Foi lá, fez língua frita de novo. Mas por que você faz isso? É porque com a língua bendiz a Deus, abençoa o próximo, fala bem do próximo, ama a Deus e louva a Deus. Então temos que ter muito cuidado, porque esse edifício, ele é morada de Deus. De Deus. E portanto, agora, Salomão descreve que no capítulo 4 e verso 12, que a igreja é um jardim fechado. Agora tem que ter cuidado com a raposinha. A raposinha. Porque ela pode entrar sutilmente. Me lembro que eu estava, era ali de jovem na minha cidade, eu tinha 16 anos. Chegou lá a esposa do pastor Delfim Blum, que foi pastor aqui, presidente. Eu conheci ele. Era garoto. Ela disse para mim, você hoje é líder de jovem. Cuidado, meu filho, porque o pecado grande todo mundo está vendo. Não vai te impedir. Mas o que impede de entrar no céu é o pecado mais pequenininho que existe. Eu guardo isso até hoje. E como de fato é um perigo tremendo, nós observamos que temos que ter cuidado agora conquistar. Vocês sabem que a causa mais difícil é conquistar. Lá em Atos capítulo 2, o versículo me parece 47, os discípulos, os apóstolos, louvando a Deus e caindo na graça de todos. E Deus acrescentava aqueles que havia de salvar, entre aspas. Então teve alguém que não ia ser salvo, não. Hoje em dia tem alguém na igreja que não vai ser salvo. Que isso, pastor João? É verdade. Olha o que diz. Diz a palavra que eles caíam na graça dos apóstolos e Deus acrescentava aqueles que havia de salvar, entre aspas. Ananias e Safira não foi salvo. Não foi conquistado. E digo a vocês, rapidinho, Jesus não conseguiu conquistar também. Que isso, que reação é essa? Que é isso? O tempo de casa me autoriza a dizer isso aqui. Eu faço a pergunta. Jesus chega em Nazaré. E naquela época ele rolou o pergaminho. Jesus era hábil, porque rolar o pergaminho de um lado e rolar do outro era difícil. Mas ele era leitor. Hoje em dia,
não vou pedir nem perdão, mas a nossa juventude não lê mais Bíblia. Eu estou vendo, reúno com alguns jovens que não estão lendo Bíblia. Alguns estão lendo, mas são poucos. E, às vezes, tem dificuldade para folhear a Bíblia. E quando ele leu, do profeta Isaías, ele disse que o Espírito do Senhor era sobre ele. Lá tinha 3 cadeiras, aqui só tem 3, né? Falta do central aqui. E naquela cadeira central, sentava o pontífice, o sumo. E quando ele leu a leitura, entregou para o dirigente e assentou na cadeira do meio. E o povo começou a olhar para Jesus e disse, ele é o dono da sinagoga, ele é o chefe. E não agradou os demais. Começaram a planejar de matar. Ele saiu devagarzinho e foi embora. Não caiu na graça do sacerdote. Jesus conseguiu conquistar 12 apóstolos. Eu estou aqui correndo. Irmãos, esse assunto, mobilizar, tem que gastar no mínimo 2 horas para ensinar, conquistar, discipular. É cada um desses temas, 2 horas de ensino. Senão não dá. Então eu estou aqui resumindo. Está quase parando já. Então, o que acontece? Os demais discípulos e apóstolos eram da Galileia. Era judeu galileu. Só tinha Judas Iscariote, que era da sua pátria. Jesus, durante 3 anos e 6 meses, ele sabia que ele era fraudulento, negligente, sabia tudo, não era fiel, mas ele tentou conquistar Iscariote, porque era da sua pátria, lá de Criote. E eu pergunto, ele caiu na graça de Judas? Não, não caiu. Por quê? Ele queria salvar da sua pátria e não conseguiu. Agora eu pergunto, João Gabriel consegue conquistar? Não, Senhor. E você consegue? Ninguém. Não existe isso. Não existe. Eu dou graças a Deus. Por que o pastor João fala muito do José Braga? Eu cheguei aqui junto com ele. Ele me ensinou tudo isto. Tudo o que ele ensinou durante 24 anos, eu guardo até hoje. Disse, olha, você hoje é um cooperador. Você vai ser pastor, vai dirigir igreja. Aonde você for, você não vai conquistar todo mundo. Vai ter 3, 4, 6 que não gostam de você. Agora você não pode estar com a minoria. E todo lugar que eu vou tem essa personagem. Todo lugar. Mas ele me preparou. Quando eu fui para Indianópolis, se eu não tivesse preparação, eu tinha desanimado. Desanimado. Eu conheço colega aqui que já desanimou. Eu conheço. Eu vejo tudo que acontece. Ficou traumatizado. Abandonou, não quer nem saber de ser pastor. Por quê? Tinha teoria, não tinha experiência. Ser pastor tem que ser chamado, tem que ser ensinado, tem que ter experiência para conquistar, pelo menos a maioria. Posso parar? Sim. Eu tenho apenas 5 minutos. Muito bem. Agora, nós precisamos saber, você é templo do Espírito Santo, e acabou o negócio. Se você não cuidar dele, agora, encontramos lá em Eclesiastes 7,16, não podemos ser justos demasiadamente. Quando eu passei em Santo Amor, que em 82, recém-casado, tinha lá um colega, um irmão, para ele tudo era pecado. E eu tinha um salão, eu cortei muito o cabelo dele, como cortei do pastor Olímpio, pastor Álvaro Braga, Antônio Braga, Vandeli e outros mais. E eu disse, meu filho, você não pode fazer isso. A hora que você cair, não vai dar conta de levantar. Não. Ele chegou a dizer que o jovem não podia nem se casar. Tinha que ser como Paulo. Falei, Paulo é uma coisa, você é outra. Sabe o que aconteceu? Passados uns dias, uns meses, ele caiu. Caiu, pecado. Não teve força para voltar. Foi embora para Goiás e lá, na mesa
jogando snook. Tomaram uma confusão. Ele foi embora para a fazenda e lá numa porteira bem escura, cercaram ele, foi baleado e foi morto. Amados, até para comer, não podemos comer demais. Crente come muito, não come? Hã? Come muito, é um perigo. Você sabia? Você sabe que eu trabalho com a medicina alternativa intensiva. Então, quem come menos vive mais. Quem come muito morre mais pouco, mais rápido. Que isso, é verdade. Irmão. Eu tenho conhecimento disso. Portanto, a palavra de Deus, ela alimenta. Mas tudo tem limite. Tem limite. Ah, mas Paulo pregou lá a noite toda, não é? Mas depois nunca mais eu voltou lá. Aqui já pregou onde eu dirijo. Eu sempre falo assim, ó, você tem até 8 horas para pregar, hein? Eu sempre falo isso. Porque me fazem comigo assim, os pastores que... Me lembro que eu tinha 16 anos, vou fechar aqui. Eu, num culto de jovem, entusiasmado, preguei 35 minutos. Eu passei das 9, 2 minutos. O pastor levantou e disse, chega, tá bom demais, jovem. Nunca mais eu fiz isso. Eu gosto de errar uma vez só. Não erro duas. Muito bem. Eu estou aqui numa introdução do assunto. Eu resumi. Aqui é assunto para muitos dias. E sem repetir palavras. Eu rogo as vossas orações. Faz 55 anos que estou aqui em Uberlândia. E Campo, fora 10 anos que eu fiquei viajando, cantando, pregando, tocando violão. E graças a Deus, estou com boa saúde. Boa saúde, mas eu creio que daqui uns dias a gente vai parar porque a família está clamando. O senhor não tem tempo para a gente, pastor João. Vô, só fica só na igreja. Só na igreja. Eu fiz aniversário de casamento essa semana e eles marcaram, eu não posso porque segunda-feira é reunião, o núcleo 3, e terça-feira eu estou na casa de Deus na igreja e sou responsável pelo núcleo 3. Aí eu fico um pouco nervoso, mas você tem que entender que eu tenho uma chamada. A hora que terminar, é isso? Me lembro que Deus disse para mim assim, eu tinha 19 anos, numa lavoura muito grande, eu vou tirar você daqui por um pouco de tempo. Ainda passou 4 anos para chegar a Uberlândia. E esse pouco de tempo já faz 55 anos que eu estou aqui com vocês. Eu rogo as vossas orações, por mim e pela minha esposa. Curva a cabeça, ore comigo mais uma vez. Grande Deus e Pai, te agradecemos nesse instante mais uma vez. Aquilo que não pude completar, o teu Espírito Santo vai colocar em cada alma e possa encontrar guarida em cada vida. Prepara-nos para encontrar contigo no dia em que o Espírito Santo vai levar a tua igreja ao encontro do Senhor nas nuvens. E vamos partir para o Bêmer, o tribunal de Cristo, depois para as bodas do Cordeiro, aonde será realizado o grande casamento. Amém.